Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Vamos juntos hoje refletir sobre uma necessidade, ok? Gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir o que eu tenho a dizer em rápidas palavras através desse vídeo. Atos dos Apóstolos, livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 44, diz lá que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. De acordo com a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua missão na terra, morrendo pelos pecados da humanidade, ressuscitando dentre os mortos e derramando sobre toda a carne do seu Espírito, o Espírito Santo, ele o fez para que os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja fosse cada vez mais edificada, recebesse dons espirituais, para que no exercício desses dons promovesse a expansão do reino de Cristo na face da terra. E é isso que a igreja está fazendo, vem fazendo já há 2000 anos, né? Ela vem obedecendo a orientação de Jesus, e a vontade de Jesus tem sido realizada através da igreja. Mas alguns anos atrás, mais especificamente em 2020, a igreja foi pega de surpresa com a pandemia, né? E nós fomos orientados e até, em alguns casos, exigidos a fechar as portas dos templos. Não podiam acontecer mais reuniões e as pessoas deveriam ficar em casa. E isso vocês sabem melhor do que eu do que aconteceu, né? E os pastores, de bom senso, orientados por Deus, mas também exigidos pelas circunstâncias, né? Em obediência às orientações governamentais, pensando no bem comum da população, os pastores obedeceram, e não só obedeceram, mas orientaram as suas igrejas, as suas ovelhas, a ficarem em casa. E aí, então começamos, né? Através da criatividade e do que Deus permitiu, o uso da tecnologia, gravar os cultos e às vezes transmitia ao vivo com um número muito pequeno de pessoas trabalhando na transmissão, só o necessário para os cânticos e as transmissões e as pregações. E foi assim que a igreja, mais uma vez, sobreviveu, porque o Senhor nunca abandonou a sua igreja. Pode ser que uma igreja tenha tido as portas do seu templo fechadas, mas a igreja não ficou fechada, não ficou inerte. E a igreja chegou a crescer, ela está crescendo desde então. Deus continua fazendo a sua obra no seio da sua igreja. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo, ninguém pode amarrá-lo, ninguém pode impedi-lo, ninguém pode impedir uma pessoa cheia do Espírito Santo de testemunhar, de pregar, de cantar, de louvar, de sair, ir e vir, ninguém pode impedir. Isso foi feito. Entretanto, irmãos, chegou o momento em que o povo precisa retornar. A igreja precisa retornar. Os cristãos precisam entender de que não precisam mais continuar em casa, né? Até que, né, muitos confortavelmente entendem, não, eu continuei sendo abençoado, Deus continuou falando ao meu coração e eu tenho, né, evitado o transporte, eu tenho economizado o recurso financeiro das passagens de combustível, e em casa eu posso, com a minha roupa simples, comum, meu pijama, né, eu posso adorar a Deus e Deus tem me abençoado. Isso é verdade.
Isso é verdade. Eu não duvido disso. Se Deus abençoou a sua igreja durante a pandemia em casa, se Deus abençoou a sua igreja quando ela foi muito perseguida em países em que era proibido qualquer tipo de reunião, e eles se reuniam nos cemitérios, nas matas, nas cavernas, e Deus abençoou a sua igreja, por que não abençoaria hoje? Ele pode fazer isso, ele pode fazer isso. Entretanto, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você ouvisse mais uma vez a leitura do versículo que eu vou fazer. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Esta é a vontade de Deus, né? Todas as vezes que for possível, o cristão deve se reunir com outro cristão, deve se reunir com a sua igreja, porque tudo precisa lhe ser comum. As dores, as preocupações, as necessidades, as angústias, os medos, as vitórias, as orações, os louvores, a edificação no estudo da palavra. A palavra de Deus nos mostra isso. Jesus Cristo estabeleceu este ensinamento e esta recomendação é dele para mim e para você. Então, se não há nenhum impedimento para você estar na sua igreja, adorando ao Senhor lá com o seu povo, com seus irmãos, você deve ir à igreja. Você deve retornar aos cultos. Você deve fazer isso, tá? Ore por isso, peça a Deus orientação, né? E vamos juntos, você faz muita falta. A sua presença é requerida. Esses vídeos, eles começaram a ser gravados por causa da pandemia, porque as pessoas precisavam ficar em casa. E quando terminou a pandemia, eu cheguei até a pensar que didaticamente fosse mais proveitoso eu encerrar as gravações para dizer para as pessoas que agora é para voltar, mas por recomendações, pedidos sinceros e honestos de muitos irmãos, né, que não são da minha igreja, que não pertencem à igreja onde eu trabalho, em outros lugares, gostariam de continuar recebendo os vídeos, eu continuei gravando só por causa disso. O objetivo não é pastorear pessoas em casa, não é. O objetivo do Momento Sublime não é pastorear pessoas em casa. É compartilhar as bênçãos do Senhor. Mas para pessoas que estão indo aos templos, estão adorando ao Senhor lá com seus irmãos, com seus amigos e com seus pastores. Pense nisso, ore por isso, porque todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Querido Pai, a tua igreja, Senhor, foi idealizada, está sendo edificada por Cristo na face da terra, porque o Senhor tinha esse pensamento no coração: reunir pessoas para edificá-las, para cuidar delas, doutriná-las, discipulá-las, para que elas pudessem então se espalhar em todos os cantos da terra, levando a mensagem do teu evangelho. Então, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo traga de volta aqueles irmãos que ainda não voltaram. Estão fazendo muita falta. Cuida deles, em nome de Jesus. Amém. Até você que nunca pertenceu a uma igreja, mas se você crê em Cristo Jesus, eu gostaria que você pensasse nessa possibilidade. Converse com Deus, peça orientação a Ele. Um bom dia.